Agora vamos lá, voltar a falar um pouquinho de comunicação, que começa desde cedinho, né? Você sabe que choro do bebê é uma forma de comunicação. Desde cedo a gente precisa estimular essa comunicação. E agora, olha, para as vovós, para as mamães, a fonoaudióloga Patrícia Barbosa dá dicas de como fazer esse estímulo aqui. Oi, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre comunicação dentro do universo infantil. O desenvolvimento da fala acontece desde o início da vida da criança. Os primeiros sinais de que ela está falando são o choro. Ela chora para dizer que está com fome, frio, que quer colo. São formas da criança falar, se comunicar. Vocês já repararam como o bebê fica olhando para nós quando nós falamos? Eles olham para a nossa boca, eles ficam tentando imitar. Muitas vezes eles fazem até os balbucios, que são os sons comuns a eles. O adulto deve estimular a aquisição fonêmica, a aquisição de linguagem da criança. Tem muitas coisas que nós podemos fazer, desde assistir um desenho junto com ela, conversando, chamando a atenção para o nome dos personagens, como levar a criança com você, por exemplo, ao supermercado e ir nomeando as coisas que você vai comprando. Mas eu tenho uma dica que eu usei com os meus filhos e que eu acho que foi muito bacana, por isso eu quero passar para vocês. Eu fiz um caderno que eu chamei de caderno de linguagem. Esse caderno de linguagem, eu coloquei o que os meus filhos, quando eram pequenos, antes até de fazerem 1 ano, por volta de 7, 8 meses de idade, o que eles mais gostavam. Então, eu coloquei animais, que são o universo da criança. Animais, partes do corpo, que você pode depois usar essa referência para trabalhar durante o banho, dinossauros, meios de transporte, figuras dos familiares. Então, como eu fazia? Escolhia um momento do dia quando o bebê estivesse disposto, com vontade, e eu folheava o caderno com ele. Então eu mostrava, olha o cachorro, uau, uau. Eu fazia a onomatopeia, que é o som das coisas, ou o som dos animais. Portanto, quando meu filho olhava para a figura do animal, eu trazia para perto do meu rosto e ele olhava a minha boca também. Então eram figuras bem simples, o uau-uau, o gato miau, o pato quaquá. Depois eu fiz meios de transporte, ele adorava, era o carro. Concorda que carro é muito difícil para um bebê falar? Mas Bibi ele consegue sim. Depois, avião que faz partes do corpo, eu aproveitava para dizer oi, tchau, pé, assim por diante. E figura dos familiares, o nenê, a mamãe, o papai, as avós, vovós. Sempre que eles estavam dispostos, eu deixava eles folhearem e eu ia nomeando. E aos poucos eu ia acrescentando mais figuras. Depois você já pode pedir para a criança nomear aquela figura que você mostrou. Então eu virava a folha e dizia, e esse, quem é? E ele dizia, papai. E você reforça, diz isso, papai, muito bem, você falou papai. Com isso, a criança aumenta o repertório e a partir dos 2 anos é bem importante, eu diria que é fundamental que ele tenha esse ganho de novas palavras, porque é aí que ele vai interagir mais com outras crianças, com outros adultos. Ele precisa ter esse repertório para poder colocar seus desejos, pedir o que ele quer, contar coisas. É assim que a linguagem é formada. Muito joia, amei. Dica boa, né? E é importante isso, viu? E é importante a gente falar corretamente com a criança, né? Porque tem mãe que fica ensinando a falar tudo errado. Aí não dá certo.